Olá, pessoal. Vou me apresentar, né? Eu sou a Cida. Eu sou uma mineira que viveu tantos anos no Rio e que agora moro na Itália. E eu resolvi fazer alguns vídeos, né, sobre morar fora, particularmente sobre a Itália, porque eu moro aqui na Itália agora. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da experiência de morar fora na Itália, né? É obviamente que, assim, eu acho que cada país, né? Cada país é um país e cada pessoa é uma experiência diferente em cada país onde mora. Eu posso falar do país onde eu estou agora. É, eu vou, eu vou estar fazendo esses vídeos. Eu espero que eu possa continuar toda semana, pelo menos, fazer um vídeo diferente para contar um pouquinho da história da Itália, para contar um pouquinho de como é estar fora da Itália, para contar um pouquinho de como e eu me sinto, né, por estar fora do meu país. E se eu conseguir, eu espero que é um projeto que eu gostaria muito de fazer, convidar algumas pessoas, algumas meninas, né, que moram aqui na Itália, algumas brasileiras, para estar contando um pouquinho da sua história no futuro. Eu vejo assim muita preocupação agora dos brasileiros de estar saindo do país, né? Eu tenho acompanhado alguns grupos, algumas pessoas, até mesmo família, né? Pessoas da família que estão muito preocupadas com a situação atual do Brasil, né? E eu acho que quando a gente está vivendo um momento difícil, a nossa tendência é estar buscando novas oportunidades e aquilo que nos faz infeliz, aquilo que não está te fazendo bem, a gente tenta encontrar uma solução, né, para aquele problema. E assim, depois da pandemia, eu vejo que as pessoas estão muito mais desesperadas assim de estar vivendo no Brasil, principalmente na cidade onde eu vivia, que é o Rio de Janeiro, onde a violência impera, né? Onde as pessoas, além da situação econômica muito difícil, tem uma violência absurda, onde as pessoas têm medo de tudo, medo de sair de casa, medo de não voltar para casa vivo, medo de sair com qualquer pertence e saber que talvez no meio da estrada as pessoas te roubem a sua bolsa, seus documentos, o seu celular, o seu dinheiro ou qualquer coisa que tenha, né? Porque no Brasil, infelizmente, as pessoas não estão mais tendo direito à vida e nem a ter nada. As pessoas lutam muito, né? Principalmente no Rio, que é um dos lugares mais perigosos do Brasil, né? Então, assim, onde as pessoas lutam, trabalham tanto, acordam às 5 da manhã para ir trabalhar, são assaltadas dentro dos ônibus, são assaltadas dentro dos trens, e as pessoas não sabem se voltam com vida para casa. E eu vejo uma preocupação a cada dia maior das pessoas que moram nesses grandes centros, né, nas grandes metrópoles, a preocupação realmente com a sua segurança, né? Obviamente que a preocupação com a situação econômica também é muito grande, porque as pessoas, é um período para todos, não só no Brasil, em todos os países, aqui também onde eu estou na Itália, não é um período bom economicamente para ninguém, a gente está lutando muito também, né? Tem que correr muito atrás porque a situação também não está fácil. E eu acredito que em vários outros países também a situação não esteja fácil depois da pandemia. Mas como o Brasil é um país que já vem passando uma crise econômica, né? Uma crise em todos os sentidos, na questão também da violência, então, o Brasil é ainda um país pior, né? Eu vejo nos grupos, participo de vários grupos de brasileiros em Portugal, de brasileiros aqui na Itália, de brasileiros fora no mundo afora, e eu vejo assim que tem muitas pessoas desesperadas no Brasil querendo ir embora. E essa preocupação é uma preocupação que eu acho que é muito justa, né? É pertinente. Eu também tive essa preocupação quando eu estava no Brasil. Eu tinha sempre muito medo de ir para o trabalho, medo de voltar para o trabalho, medo dentro dos ônibus, medo dentro dos trens. Eu era, muitas vezes me dava muita indignação, né? Eu tenho ainda essa indignação, obviamente, eu estou fora, mas eu fico indignada exatamente por pensar que eu saí né, do Brasil para vir para fora, obviamente porque eu sempre tive muita vontade também de conhecer outros países e tal, mas o gatilho
foi exatamente a violência que eu sofri, sendo assaltada às 5 da manhã, quando estava indo da minha casa, do trabalho para minha casa. E aí, naquele momento, eu falei, caramba, se eu tenho essa oportunidade de ir para fora, eu vou tentar ir, porque eu não aguento mais ficar aqui. Então, assim, é muito duro, né? Eu acho que é muito duro pra gente quando a gente tem que tentar uma opção fora do nosso país de origem, deixando ali tudo, deixando a nossa família, as pessoas que a gente ama, para tentar conseguir, de repente, viver de uma maneira decente e em paz em outro país, longe das pessoas que você ama. E principalmente, assim, sabendo que as pessoas que você ama estão ali, né? E quando a gente sai, não é que a gente sai por egoísmo, a gente deixa as pessoas ali, né, na situação difícil, sai por egoísmo. A gente sai exatamente para tentar ver se consegue também trazer a sua família junto com você, mas alguém tem que dar o primeiro passo, né? E quando é a gente que tem que dar esse primeiro passo, deixando as pessoas que a gente ama, deixando de vivenciar momentos lindos com a nossa família, deixando de participar da vida das pessoas que a gente ama, por uma opção de talvez tentar um futuro também para as pessoas que você ama, não é fácil. E eu vejo também muitas pessoas querendo ir embora, mas tão desesperadas que não pensam em se preparar. Então eu queria falar exatamente nesse primeiro vídeo, eu queria falar um pouquinho das dificuldades que a gente enfrenta fora, né, do país, porque eu sei que tem tantas pessoas que estão querendo fazer essa mudança de vida, que estão querendo mudar de país, que estão tentando encontrar uma coisa melhor. Então, assim, Ai, desculpa, gente, tô com a coceira hoje no nariz, uma alergia que eu não tô aguentando. Meu Deus, tá ruim Eu já tentei gravar várias vezes e não consigo, porque eu tô com essa alergia aqui. Vocês me desculpem, mas eu vou seguir assim mesmo, tá? Eu não vou cortar não, porque eu já cortei tantas vezes, eu já gravei 10 e tenho essa alergia que tá me incomodando. Eu acho que é a mudança do tempo, tá? Mas me desculpem. Então, assim, voltando àquilo que eu estava dizendo, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que querem vir para Portugal, né? Porque Portugal é um país que fala a mesma língua nossa, as pessoas se enganam muito, pensando que quando vai para Portugal vai entender tudo que as pessoas vão falar porque falam português. É um português muito diferente, né? Eu tive a oportunidade de estar uns 3, 4 meses ali em Portugal e eu vi. No início eu tinha assim tanta dificuldade porque o português é tão diferente que você escuta e você não entende nada, né? Você leva um tempo para conseguir assimilar o que as pessoas estão falando. Eu fiquei 3 meses, quase 4 meses, e nesse tempo eu não consegui assimilar muito bem o português de lá. Porque assim, você demora um pouquinho de tempo. As pessoas quando falam rápido, vocês não entendem tanto, né? O português deles é diferente. E assim, eu não continuei, até porque assim, Portugal não para mim particularmente, né? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, como eu já conheci a Itália, o Portugal não me atraiu muito, assim, eu não gostei. Para viver, para mim, não sei, apesar das coisas em Portugal custarem menos, pelo menos naquele tempo que eu estive lá, eu achei que o preço das coisas eram muito bons, mas assim, eu realmente não gostei, é uma experiência particular minha, né? Mas cada um com a sua experiência, e se tem pessoas que gostam, né? É uma outra coisa. Mas, assim, voltando ao que eu estava dizendo, né? As dificuldades, assim, eu vejo essas pessoas muito preocupadas, assim, em sair do Brasil. E quando nós estamos desesperados, a nossa tendência é talvez assim, tomar decisões prematuras, sem se preparar muito, né? Tô desesperada, eu não quero mais viver aqui no Brasil, eu tô vivendo uma violência absurda, eu tô com muito medo, eu quero ir embora, eu vou pegar a minha mala e vou embora. E porque tantas vezes tem as pessoas que estão desesperadas, tem aqueles que se aproveitam, tem aqueles que dão conselhos ruins, né? E nesse momento de desespero as pessoas se pegam a qualquer fio, né? A qualquer fio mínimo que elas encontrem para se apegar, a qualquer coisa elas se apegam. Eu acho isso muito perigoso. E
não para desanimar ninguém, né? Porque talvez uma pessoa, alguém possa ouvir dizer, ah, mas tá bem, ela tá falando assim que é difícil, mas ela tá lá, né, na Itália. Então, assim, eu acho que quando a gente tá fora, a gente sabe, né, as vantagens e as desvantagens de morar fora. Eu vejo muitos vídeos onde as pessoas são positivas demais, onde as pessoas falam só das coisas boas. Eu acho que assim, o positivismo ele tem que existir, a gente tem que ser positivo, sim, né? A gente tem que acreditar, quando a gente tem um sonho, a gente tem que acreditar nesse sonho, tem que correr atrás mesmo, tem que ir em frente. Mas eu costumo dizer que assim, sonhar é a coisa mais importante que a gente possa fazer nas nossas vidas, porque quando a gente não sonha, a gente não realiza nada, né? Então é através dos sonhos que a gente realiza, mas para realizar os sonhos, a gente também tem que realizá-los com, com o mínimo de organização, a gente tem que pensar naquilo que a gente faz, porque tantas vezes um sonho pode se tornar um pesadelo quando a gente não se organiza bem, quando a gente sai com a cara e a coragem e não pensa no dia de amanhã, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que correr atrás mesmo, tem que correr atrás, tem que ter coragem, tem que ter força, tem que buscar forças e coragem para a gente realizar aquilo que a gente deseja, né? O desejo do nosso coração, mas também para a gente realizar os desejos do nosso coração, a gente se prepara antes, né? Então eu vejo muitas pessoas que estão assim tão desesperadas. E depois eu vejo as pessoas que reclamam, as pessoas que falam que morar fora foi a pior coisa que eu fiz. Eu vim embora para, pelo menos assim, eu vejo muito isso, essa reclamação em Portugal. Eu vim embora para cá e depois eu cheguei aqui, não tenho nada, vendi minha casa, vendi meu carro. E agora eu tenho que voltar para trás. Eu tenho que voltar sem nada e recomeçar do zero. Então, assim, eu vejo muito perigo nessas atitudes das pessoas, né? Porque depois fica uma frustração muito grande. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer quando tem vontade de ir embora é preparar, né? Se preparar bem. É pensar, primeira coisa, deve se preparar psicologicamente e saber que quando você muda de país, você não vai encontrar o país das maravilhas. O país perfeito ele não existe. O país das maravilhas, eu acho que só mesmo no país da Alice, né? Porque não existe o país das maravilhas, né? Então, assim, existe problemas em todos os países. As dificuldades, elas existem, principalmente quando você sai do seu país, as dificuldades são muito grandes. Você vai ser sempre um estrangeiro no outro país, né? Então, assim, por mais que você tenha coisas boas, você também vai ter as coisas negativas, né? Então, assim, eu falo por mim mesma, né? Eu vou estar contando no decorrer do tempo, né? Em alguns vídeos, algumas experiências que eu tive, né? Se eu puder, eu vou trazer experiências de outras pessoas também aqui, né? Eu espero que eu consiga, com o passar do tempo, eu espero que as pessoas aceitem, né? Me aceitem, né? Vejam os meus vídeos, que as pessoas gostem realmente, né, dos meus vídeos, que as pessoas possam curtir, para que eu possa ter a oportunidade de fazer coisas novas e diferentes aqui, né, no canal. Eu tô começando agora, assim, eu tinha um canal já há um pouco de tempo, mas eu nunca usei, eu fiz 2, 3 vídeos, depois eu desisti, falei, não é pra mim e tal, mas aí agora eu resolvi recomeçar e fazer, e se as pessoas aceitarem bem, né, os meus vídeos, se as pessoas quiserem ver, eu vou estar continuando a fazer, né, não estou fazendo mesmo por uma questão que eu senti no meu coração de estar fazendo, de estar falando um pouquinho sobre morar fora. Porque naqueles vídeos que eu vejo muitas pessoas que moram fora, que fazem vídeos e tal, contam as coisas boas, mas não contam as dificuldades. E aí eu senti essa necessidade de estar fazendo isso, não sei porquê. E eu espero que eu possa ajudar algumas pessoas, né, a entender um pouquinho como é a vida da gente fora do país, longe da nossa família, longe das pessoas que a gente ama e longe das nossas raízes, né? Porque as nossas raízes também são muito importantes para a nossa vida, né? É de onde a gente veio, sabe? E eu acho que a gente nunca pode renegar isso, né? Por mais que a gente saia, que a gente vivencie outras histórias, né? Outras experiências, mas a gente também
precisa a gente precisa entender que a nossa raiz, o nosso país de origem é muito importante. Foi dali que a gente veio, foi o país que nos deu a oportunidade de vivenciar também outras coisas, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo de uma pessoa que realmente quer muito sair do Brasil, quer vivenciar novas histórias, que seja porque quer conhecer novas culturas, porque quer conhecer novas maneiras de viver, outras experiências, né? Eu acho que a principal coisa é informação, né? Se informar sobre aquele país onde a pessoa quer ir, se informar sobre a cultura, conhecer um pouquinho, porque eu acho que o conhecimento ele nos leva a grandes lugares. A gente precisa conhecer para se preparar, para saber o que a gente vai enfrentar no dia a dia. É óbvio que, teoricamente, as informações não te ajudarão, mas não serão como a prática, né? Como aquilo que você vai vivenciar ali, até mesmo porque cada pessoa vivencia as coisas de uma maneira diferente, cada pessoa tem uma maneira de enfrentar os problemas, as dificuldades. Tem pessoas que têm muito mais dificuldades de enfrentar, outras têm menos dificuldades, até mesmo pela experiência de vida que já teve na vida. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre tive muitas experiências, eu sempre vivenciei muitas coisas difíceis na minha vida, a minha vida nunca foi fácil, e eu acho que talvez para mim tenha sido até um pouquinho mais fácil, e é um pouquinho mais fácil, suportar as dificuldades de morar fora. Mas eu sei que talvez tenha outras pessoas que tenha que tenha mais dificuldades, porque talvez tenha vivido com os pais até um pouco mais tarde, tenha tido mais apoio da família. Eu fui uma pessoa que, assim, talvez no futuro eu possa estar contando também um pouquinho, né, mais sobre a minha vida, sobre tudo que eu já passei na vida, mas agora o foco não é esse, o foco é morar fora, e eu vou estar falando sobre isso, né? Mas assim, o que eu queria dizer com isso é que nós, quando passamos talvez mais dificuldades na vida, a gente enfrente um pouquinho melhor e com mais facilidade, né, as dificuldades de morar fora. Porque morar fora significa estar longe das pessoas que a gente ama, estar longe das pessoas que podem te apoiar moralmente e até mesmo economicamente, porque quando você está perto da sua família, talvez você tenha mais, se você tem qualquer dificuldade econômica, você sabe para onde correr, você sabe que de alguma maneira as pessoas te ajudarão, te darão uma força, te darão apoio moral também, que é uma coisa muito importante que a gente não tem, né, morando fora do país. Você não terá um colo quando você precisar, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você não tem uma pessoa que você pode correr para te dar um abraço. Se você está morando, talvez em uma cidade onde você não conheça muitas pessoas, né? Porque fazer amizades fora do seu país não é fácil, né? Eu posso contar assim, né, como eu já falei para vocês, do país onde eu estou, pelo menos na Itália, e eu também tenho informação de que em outros países não é muito diferente, né? Então, assim, nós brasileiros, nós reclamamos muito do nosso país, mas nós temos muitas coisas boas no nosso país, como, por exemplo, a questão do abraço, né? Que é uma coisa que você não vai encontrar aqui fora fácil, sabe? Nós no Brasil, eu me lembro que, assim, eu quando tinha dificuldades, que às vezes eu estava passando por algum problema sério na minha vida, eu tenho, né, as minhas amigas lindas, maravilhosas aí no Brasil, e quando eu precisava de apoio moral, eu sabia que eu podia ir na casa delas e ganhar um abraço. E aquele abraço já mudava a minha vida, aquele abraço já mudava o meu dia, né? Aquele apoio de dizer, vai em frente, Cida, você vai conseguir, você vai ver que você é forte, você supera. Meu Deus, não tem valor, não tem dinheiro no mundo que pague isso. É uma coisa assim, sabe, impagável mesmo. E quando a gente mora fora, a gente não vai ter isso. Vai ter momentos que você vai precisar chorar e você vai ter o seu travesseiro para você chorar, sabe? Porque você não vai ter ninguém para te abraçar, porque as pessoas não te acolhem dessa maneira. Você vive uma cultura diferente, mesmo que você tenha conhecidos, que você conheçam pessoas, mas não é a mesma coisa. Então, assim, o que eu
vivencio aqui é exatamente o lado onde a gente precisa das pessoas para te abraçar, para te amar, para talvez cuidar de você, e você não vai ter. Você vai ter talvez a sua família longe que você possa ligar, mas que você não vai contar os seus problemas porque você não vai querer preocupar as pessoas que você ama. Talvez você vá ter momentos onde você precisava daquele abraço apertado e você vai ter que se contentar com o seu travesseiro para chorar, sabe? Porque eu acho que quando a gente ama as pessoas, a gente não vai ligar para elas no meio da noite se não é uma coisa tão séria, se não é o máximo do problema, e dizer para uma pessoa, sabe, olha, eu tô aqui, eu tô sofrendo, eu tô precisando chorar, eu tô precisando de um colo. Eu acho que você não vai fazer isso quando você ama as pessoas, porque você sabe que as pessoas lá do outro lado do mundo estarão muito preocupadas com você. Então você vai passar sozinha esse momento. E não é fácil, porque são momentos de angústias, são momentos de tristeza, são momentos de insegurança, são momentos onde você não tem nada para fazer a não ser sentar, chorar, esperar passar a sua tristeza para você continuar. Porque você também sabe que você não pode desistir, você sabe que você não pode pegar o primeiro avião e voltar para sua casa. Porque você também tem você entende que você tem que continuar, porque você veio para aquilo, você entende que, né, que você vai ter muitos momentos difíceis mesmo, porque faz parte dessa mudança de vida, dessa mudança de país. Você vai ter que ter força, buscar forças dentro de você mesmo, para você entender que você tá sozinha, né? E você tem que correr atrás daquilo que você veio buscar, e você não pode voltar na primeira dificuldade, e você vai ter que enfrentar isso sozinha. Isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente passa morando fora, né? Exatamente a certeza de que você está sozinha aqui, né? Você vai ter alguém lá torcendo por você, você vai ter alguém que, se você quiser voltar, vão estar lá de braços abertos para você, mas aqui onde você está sozinha, né? Mesmo que você tenha amigos, que você conheça as pessoas, porque a gente conhece, né? Quando você chega, com o passar do tempo, você conhece pessoas, mas não é a mesma coisa. Você vai ter momentos que você não vai poder contar com ninguém, você vai poder contar, primeira coisa, com Deus, né? Porque eu sou uma pessoa que tenho fé, eu creio em Deus, e eu conto sempre que Deus, ele está cuidando de mim, e ele está me fortalecendo, ele está colocando as pessoas certas no momento certo na minha vida. Mas assim, de pessoas mesmo, você sabe que pode contar com você mesma. Você sabe que você pode contar com o seu esforço, você pode com a sua força, com a sua coragem, né? E isso não é muito fácil, né? É um dos primeiros problemas que a gente tem, né? Aí depois virão tantos outros, né? Como quando você está, né, num país de língua diferente, pelo menos quando você chega, né? As dificuldades com a língua, né? Eu, digo a verdade, eu vim para cá sem saber falar nada de italiano, né? Então, assim, eu aprendi depois que eu cheguei aqui. Quando eu estava no Brasil, eu peguei alguns aplicativos, aqueles de língua italiana, e de vez em quando eu lia, eu dava uma olhada e tal, dava uma estudadinha de meia hora ao dia, mas na verdade, assim, quando eu vim para cá, eu sabia falar poucas palavras, eu não sabia organizar, por exemplo, uma conversa, né? Falar, você conhece umas palavras é uma coisa, mas organizar um pensamento, saber falar sobre algumas coisas, fazer um discurso, né? Naquela língua, são coisas muito diferentes. E eu tive que aprender aqui praticamente sozinha, né? Então, assim, eu vim com uma pessoa que sabia falar, né, também a minha língua, mas assim, não foi muito fácil, não. Foi difícil, porque eu tinha dificuldade com a língua, eu tinha vergonha de falar, porque eu era segura que eu não estava falando bem, que eu estava, né, tentando me comunicar, mas eu tinha tanta dificuldade. Isso
me dava uma sensação de impotência, de inutilidade, assim, eu falava, nossa, eu não vou conseguir, como é que eu vou conseguir falar? Eu não sei falar, então é melhor ficar calada, é melhor fechar a boca, porque eu vou passar vergonha e tal. E essa sensação foi horrível por um pouco de tempo, e depois eu vi que se eu não tivesse coragem de abrir a boca, eu ia conseguir, eu ia continuar ficando sem me comunicar com as pessoas. E aí eu falei, mas se eu tô aqui nesse país, eu tenho que me virar. Eu tenho que aprender a falar italiano. E aí eu comecei a estudar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, quando eu podia. Eu também vim para cá e começava a trabalhar, eu tinha que trabalhar e tal, e aí eu tinha pouco tempo para estar estudando, mas assim, depois no futuro eu conto assim, né, um pouquinho mais da experiência, como por que eu vim para cá, com quem e tal. Agora o foco é realmente estar falando sobre essas dificuldades, depois a gente vai, né, com o passar do tempo a gente vai falando sobre outras coisas. Essa seria mais ou menos uma introdução, né, dos vídeos que eu gostaria de fazer no futuro. Mas aí, assim, eu me lembro que eu tinha uma dificuldade enorme de falar. Eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir, né? Essa é a sensação que você tem. E hoje eu não. Obviamente, assim, eu não sou uma pessoa que eu posso dizer que eu sei o italiano maravilhosamente, mas eu falo italiano e eu consigo me comunicar com as pessoas, né? Obviamente que eu ainda tenho muitas dificuldades, eu tenho que aprender muita coisa, porque eu nunca estudei, na verdade, de entrar num curso, eu comecei, depois eu parei, porque eu não consegui dar prosseguimento, por vários motivos, por trabalho, eu tenho um trabalho que é um trabalho que me ocupa muito tempo, depois eu fico cansada e tal. E aí eu não consegui ainda estudar o italiano como eu gostaria. Eu falo, eu me comunico muito bem com as pessoas me entendem muito bem, eu sabe, mas assim, eu tenho ainda dificuldades com a língua, reconheço, né? E eu espero melhorar ainda um pouquinho mais, né? Mas no momento é isso, a situação real é essa. Eu tenho assim, tem mais ou menos 8 anos que eu tenho esse amor por Itália. Eu já vim para a Itália, fiquei aqui uns 2 anos, depois eu retornei para o Brasil, fiquei lá mais um ano, depois eu retornei de novo, agora eu tô fixa mesmo. E assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas é um momento onde eu estou fixa aqui na Itália e eu espero viver aqui por um pouco de tempo, né? Ou para sempre, não sei. A gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente não pode estar dizendo, né, com toda certeza o que vai acontecer, só Deus sabe mesmo das nossas vidas. Mas no momento eu moro aqui, eu vivo aqui e eu gosto de estar aqui. E aí, então, assim, eu falei da dificuldade da língua, da dificuldade da solidão, né, da solitude, né, como dizem eles aqui, da solidão, né, onde a gente tem que contar tantas vezes com nós mesmos. Depois tem a língua, depois tem também a questão da aceitação das pessoas, porque assim, quando você vem para um país que não é o seu, a primeira coisa, né, que você tem que entender é que você vai ser sempre um estrangeiro no país deles, sempre. Você pode morar aqui 50 anos, você pode ter cidadania, mas você vai sempre ser um estrangeiro, né? É uma sensação que você vai ter para sempre. Então, assim, por mais que você seja inserido no meio, né? Por mais que você tenha os seus documentos, por mais que você faça tudo, você vai ser sempre um estrangeiro no país de outra pessoa. E obviamente que isso depende também do seu comportamento, né? Para você ser mais aceito ou menos aceito, porque muitas vezes, sabe, eu acho que uma das grandes. Ah, meu Deus, essa alergia que não vai embora. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem, sabe o que é? É que você sai do seu país, mas seu país não sai de você, né? Você sai do seu país, mas você quer fazer exatamente tudo o que você fazia no seu país. Isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai dar certo. A primeira coisa que a gente tem que entender é quando a gente vem para um outro país, a gente precisa entender que a cultura é diferente. Não é que você vai mudar as suas raízes, não é que você vai deixar o seu país, vai esquecer seu país, a sua origem, sabe? As suas raízes. Mas você só precisa entender que você tem que adequar-se à cultura das pessoas e a
a viver de acordo com aquele novo país. Porque se você não fizer isso, você vai ser sempre vista muito mal, porque você não, pelo menos eu tenho esse pensamento, eu não posso chegar no país de outras pessoas e querer mudar o país delas para fazer como eu gosto, como é no meu país. Porque se eu quero viver exatamente como eu vivia no meu país, eu tenho que ficar lá no meu país. Né? Eu não tenho direito de chegar no país de outras pessoas, querer mudar a cultura deles, querer mudar a maneira que eles pensam. Eu posso, na verdade, contribuir, talvez, para que essas pessoas tenham uma visão diferente do meu país e das pessoas do meu país, mas eu não posso exigir, constranger essas pessoas a viver como eu quero viver, como eu vivia no meu país. Pelo menos eu penso isso, porque se eu quero viver exatamente como eu vivia no meu país, eu tenho que ficar lá no meu país, né? Tem muitas pessoas que vêm para outros países e querem ficar dando golpe como dava no Brasil, querem viver a vida do jeitinho como vivia no Brasil, e aí começam os problemas, a pessoa começa a ficar frustrado, porque eles não podem fazer como fazia lá, né? A gente tem que acompanhar a cultura daquele país que você está vivendo. É uma questão mesmo de respeito com o país que te acolheu, e é também uma questão de aprender novas coisas, abrir os horizontes e aprender coisas novas, culturas novas, né? E você continua sendo a pessoa que você era. Você vai continuar sendo exatamente quem você é. As suas raízes, elas não serão feridas por isso, né? A sua origem não será ferida por isso. Você só vai estar aprendendo novas maneiras de viver. Né? Então, assim, essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo nas pessoas que vêm para fora. Eu tenho convívio com algumas pessoas, né? E elas têm essa dificuldade. Isso as pessoas, quando pensam em vir para fora, elas têm que começar a trabalhar isso dentro delas e entender que quando vêm para fora, elas vão ter que aprender novas culturas, elas vão ter que adequar a novos hábitos, né? E as pessoas têm que realmente estar com a mente aberta para entender que é preciso fazer essas mudanças, porque se as pessoas não estiverem essa mente aberta, vai ser muito difícil conseguir caminhar, né? Conseguir andar para frente nesse novo país onde elas escolheram para viver. E eu vendo que o meu vídeo já é muito longo, eu vou parar por aqui, né? E assim, nesse vídeo eu falei dessas três coisas, né? Que seria a dificuldade com a língua, né? A dificuldade em deixar alguns hábitos para trás, né? E a dificuldade de viver longe da família. E aí, nos próximos vídeos, eu falarei de outras dificuldades. Esse vídeo foi um pouco longo, porque eu tive que dar um pouco nela a introdução, falar um pouquinho, me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho também de mim. Mas das próximas vezes eu vou tentar fazer um vídeo mais curto e que a gente possa estar falando de outras coisas também importantes. Eu vou estar fazendo uma lista aqui de coisas legais assim que a gente possa falar. As pessoas que verem esse vídeo, se gostarem desse vídeo, pode me dar também alguns itens onde eu possa estar falando. E aí devagar eu vou estar inserindo coisas novas, ok? E eu vou tentar fazer sempre, pelo menos uma vez na semana, um vídeo novo falando sobre a Itália, falando sobre a vivência na Itália. E como eu já disse para vocês, se eu conseguir, eu vou chamar algumas das meninas que eu conheço para também estar falando dessas experiências, tá bom? Obrigada pelas pessoas que viram esse vídeo, tá bom? E se vocês puderem, dar um joinha aí nesse vídeo, tá bom? Para que eu possa estar fazendo outros vídeos e eu possa, de repente, fazer crescer esse canal, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que na próxima semana ou no próximo vídeo, não sei quando vou conseguir fazer o outro, né? Mas o breve possível, que vocês possam estar vendo esse vídeo e possam estar contribuindo aí com o joinha de vocês, tá bom, gente? Pessoal, obrigada! Tchau, tchau!